Eu quero começar essa primeira aula te contando uma história. Existiam 3 pedreiros. E aí perguntaram para o primeiro, o que você está fazendo? E ele respondeu, estou construindo uma parede. Aí perguntaram para o segundo, e você? O que você está fazendo? E o pedreiro respondeu, eu estou construindo uma escola. E finalmente perguntaram a mesma coisa para o terceiro pedreiro. E aí, o que você está fazendo? E aí ele disse, eu estou construindo o futuro do nosso país. Então veja só, os 3 pedreiros estavam executando a mesma atividade, fazendo as mesmas tarefas e rotinas. Mas me diz uma coisa, qual dos 3 pedreiros você acha que se sente mais motivado para acordar todos os dias e ir trabalhar? Qual dos 3 você acha que se sente mais realizado profissionalmente e pessoalmente também? Qual dos 3 você acha que se sente mais feliz e mais determinado para superar as dificuldades da vida? A resposta é bastante intuitiva, né? A gente não precisa ser nenhum grande cientista para saber, concorda? Mas por que isso acontece? Por que a gente sente essa conexão com pessoas que manifestam um sentido maior em suas vidas? E por que você tem esse impulso, essa vontade de atribuir um significado maior para a sua vida? De onde vem essa necessidade de descobrir qual é o seu propósito de vida e como vivê-lo plenamente? E mais importante, como descobrir o seu propósito de vida? Existe um método? Existe um passo a passo? Eu sou o Bruno Hou e você está começando o curso de introdução gratuito Meu Propósito de Vida. Durante esse curso, nós vamos responder essas e muitas outras perguntas e mostrar caminhos reais e possíveis para pessoas como você, que estão buscando algo a mais em suas vidas. O nosso objetivo é te ajudar a materializar o seu propósito de vida para que você possa criar uma vida com mais prazer e significado. Ao longo desse curso de introdução gratuito, que é composto por 3 aulas, nós vamos te explicar em detalhes o que está acontecendo com você e por que você sente essa necessidade de encontrar um sentido na vida. Porque, segundo a ciência, essa busca é a maior oportunidade de transformação da sua vida e, mais importante, a gente vai te mostrar que existe um método estruturado e passo a passo para descobrir o seu propósito de vida. Um método que já foi vivido por mais de 1.700 pessoas. E tudo isso independente de idade, classe social, cultura ou gênero. Porque como o pedreiro da nossa história mostrou, essa porta está dentro de nós mesmos e não fora. E pelo fato dela ser interna, significa que você já tem as chaves para abrir essa porta. E a nossa missão com você é te ajudar a dar os passos certos para achar as chaves e te ajudar a materializar o seu propósito de vida. Então agora vamos dar o primeiro passo nessa caminhada para que você encontre o seu propósito de vida. Existem 2 razões da sua busca por sentido. A primeira tem uma origem interna, que tem a ver com o seu próprio processo de desenvolvimento psicológico. A segunda razão tem uma origem externa e está ligada diretamente ao contexto do século XXI em que a gente vive. Então, vamos começar a explorar a origem interna. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que essa sensação de sentir que a vida está pequena demais ou sem sentido é algo natural. E mais do que isso, sentir isso é um privilégio. É importante que você saiba que se você está passando por isso, significa que você está evoluindo, crescendo, amadurecendo em seu processo de desenvolvimento psicológico. Durante a vida, nem todas as pessoas vão atingir esse estágio que você alcançou. Segundo os estudiosos da psicologia do desenvolvimento humano, que conta com nomes como Ken Wilber, Robert Kegan, da Universidade de Harvard, Susan Kuhl-Greuter, Richard Barrett, Maslow, entre tantos outros, nós, seres humanos, nos desenvolvemos por estágios psicológicos. E cada estágio tem suas características e desafios bem definidos. Ou seja, cada estágio de desenvolvimento psicológico abre novas potencialidades, mas também traz novos desafios. Para que a gente possa passar para o próximo estágio de desenvolvimento, precisamos minimamente suprir as necessidades e superar os desafios básicos do estágio anterior. É como se a nossa vida fosse um videogame. Para passar para a próxima fase de um jogo de videogame, você precisa antes passar por uma série de experiências, desafios, superar esses desafios, aprender com eles, ganhar novas habilidades e aí sim conseguir vencer o chefão da fase e seguir para a próxima fase. E aí a próxima fase traz novos desafios, novas habilidades e assim você vai seguindo em frente no jogo. Da mesma forma, a gente aprende a comer, andar, falar, a nos mantermos vivos. Depois passamos de fase e começamos a desenvolver novas habilidades. A capacidade de nos relacionarmos com outras pessoas, de socializar, de fazer amizades. E a gente continua. A gente começa a desenvolver a capacidade de argumentar, pensar criticamente, dar a nossa opinião, vamos ganhando autonomia, independência, começamos a perceber a nossa individualidade e queremos ser reconhecidos por ela. E a cada estágio surgem novos desafios e ao vivê-los vamos ganhando novas habilidades e como resultado vamos nos tornando seres cada vez mais complexos e exatamente essa complexidade que vai tornando a nossa experiência de viver mais rica.
Um exemplo aqui para ilustrar. Imagina que quando você nasce como se fosse uma TV de tubo, daquelas preto e brancas. Afinal, você é um bebê que está nos primeiros passos de desenvolvimento. Você consegue absorver algumas coisas da realidade, mas a sua experiência de viver é bem simples e restrita. Hoje, você já evoluiu tanto em complexidade que você pode ser comparado a uma televisão 4K, com 1 zilhão de cores e com uma super resolução. Percebe? O prazer de viver vai se tornando cada vez maior se você continua nesse processo de evolução, de ganhar novas habilidades e ultrapassar os desafios do estágio anterior. Porque o seu nível de complexidade vai aumentando, assim como a sua capacidade de absorver com mais intensidade as experiências da vida. Então, por exemplo, pega aqueles primeiros exercícios de matemática que você fez nos seus primeiros anos de escola, lá atrás, quando você era pequenininho. Naquela época, somar 10 mais 4 era um super desafio. Hoje, você resolve essa conta em milésimos de segundos, sem nem precisar parar para pensar. Então, aplica essa mesma lógica nos seus desafios de hoje. Se você continuar o seu processo de evolução, daqui a alguns anos os seus desafios atuais vão parecer pequenos para você. Se você não acredita, vamos pensar em alguns exemplos de pessoas que deixaram uma marca na história, uma marca extraordinária, como por exemplo Gandhi, ou Walt Disney, ou a Madre Teresa de Calcutá, a Marie Curie. Como é que essas pessoas fizeram essas coisas extraordinárias? Essas pessoas, elas atingiram um nível de complexidade do ser que permitiu a elas criarem realidades que para muitos parece ser impossível, até mesmo inalcançável. É como uma criança que acabou de aprender a somar, mas não consegue nem imaginar o que é saber a tabuada. Está além do alcance daquela pessoa naquele momento, mas não vai estar no futuro se ela continuar evoluindo. Mas atenção, nesse processo de desenvolvimento também mora um perigo. Quando a gente não consegue entender as habilidades, os recursos internos que a gente precisa aprender no estágio atual de desenvolvimento, a gente também não consegue dar conta dos desafios desse estágio. E o que acontece? A gente para. Literalmente paramos de avançar. E quando a gente para, a vida começa a ficar pesada. E é exatamente nesse momento que começa a surgir a angústia existencial. Você tem um impulso para seguir em frente, mas não encontra o caminho. E aqui ainda vale a analogia do videogame. O que acontece quando você chega em uma fase muito difícil que você não consegue passar? Ou você desiste do jogo, ou você persiste loucamente até que um dia você consegue passar. E é justamente esse momento de decisão crucial que acontece na vida de muita gente. Infelizmente, a maioria das pessoas para. E ao fazer isso, elas aniquilam a sua energia vital e seguem o resto da vida apenas sobrevivendo, desistindo do jogo da vida. Elas se conformam e acabam achando alguém para transferir as suas frustrações. O destino, o governo, talvez a sociedade, a família. Já viu aquele padrão bem conhecido? Acordar, ir para o trabalho, volta para casa, dormir. Aí no fim de semana é churrasco, festa e aí volta para a rotina. Acorda, trabalho, casa, dormir. E assim as pessoas vão perdendo o brilho, o interesse em descobrir novas perspectivas de si mesmos, de revelar novas dimensões de si mesmas e vão lentamente perdendo a sua capacidade criativa. É como diz o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, as pessoas vão se apequenando na vida. Mas por que isso acontece? Por que os desafios ficam aparentemente tão grandes que a gente não consegue avançar no jogo da vida? Por uma razão muito simples. A grande parte das pessoas não conhecem as regras do jogo, não entendem esse nosso processo de evolução por estágios, não sabem quais as necessidades de cada estágio e como trabalhar para atender cada uma dessas necessidades. Eu costumo brincar que a gente nasce pelado, careca, sem dentes e sem manual de instruções. E, infelizmente, a não ser que você seja algum felizardo que teve uma educação diferenciada, a grande maioria de nós, durante toda a nossa infância, aprendemos tudo sobre o mundo externo. Matemática, biologia, português, história. Aprendemos como o mundo externo funciona e o que fazer para funcionar e sobreviver nesse mundo. E claro que aprender como o mundo externo funciona é importante, mas aprender apenas sobre o mundo externo não é suficiente. O grande problema aqui é que não aprendemos como o nosso mundo interno funciona. Aprendemos a sobreviver no mundo externo, mas não aprendemos a viver a nossa potencialidade interna. E descobrir e aprender a viver essa potencialidade faz toda a diferença na nossa experiência de viver. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, a complexidade é menor e as necessidades são mais óbvias. Então, é aprender a sobreviver, a se relacionar, a se posicionar, a se diferenciar. Mas depois, as nossas necessidades de crescimento vão ficando cada vez mais sutis
e sofisticadas. Por exemplo, você gostava de brincar de boneca ou de carrinho quando era criança, isso é bem normal. Agora, hoje, isso não prende mais a sua atenção, porque é algo muito simples. Em contrapartida, uma criança não consegue acompanhar 1 minuto dessa aula sem ficar entediada. É muita informação e complexidade para ela. Ela não consegue absorver. Isso porque você e a criança estão em estágios de consciência diferentes, com diferentes complexidades e diferentes necessidades. Agora, o que eu vou dizer é muito importante e eu quero que você guarde isso. Se essa aula está fazendo sentido para você, está prendendo a sua atenção, é porque você está vivendo o estágio de consciência que o autor Richard Barrett chama de autorrealização, onde a principal característica é a busca por sentido existencial. No estágio da autorrealização, você começa a sentir a necessidade de viver uma vida orientada por valores e com propósito. E a palavra aqui é necessidade. Para quem está nesse estágio, a busca por sentido na vida literalmente é uma necessidade como o ar. Você realmente precisa daquilo. Mas percebe que essa questão não é uma necessidade para os estágios anteriores. Não era uma necessidade para você alguns anos atrás. Provavelmente você nem pensava nisso. Provavelmente você não teria nem paciência ou curiosidade para fazer um curso desses. E está tudo certo, porque as nossas necessidades mudam de acordo com os estágios de consciência que a gente vai atingindo. E não tem como forçar. E o Richard Barrett, ele ainda vai mais longe. Ele explica que a fase da autorrealização normalmente começa com o tédio com seu trabalho ou carreira e o descontentamento por sua vida não ter ou ter pouco significado. E esse é um momento de bifurcação crucial que eu falei. Ou você encontra o seu propósito de vida, passa de fase e abre um campo para viver uma vida com realização material e existencial, com prazer e significado e segue evoluindo com a vida, ou você encontra um conjunto de atividades que servirão como anestesiadores, aplacadores do seu tédio e apatia em relação à sua vida. Que pode ser a balada ou o barzinho de fim de semana onde você busca prazer suficiente para poder suportar mais 5 dias de trabalho, o consumismo desnecessário para preencher o seu vazio existencial, até mesmo as infinitas discussões e brigas que você compra nas redes sociais que te fazem sentir lutando por algum ideal. O fato é que o seu ser precisa se sentir vivo de alguma forma. E se você souber escolher com sabedoria o caminho, você consegue abrir as portas da autorrealização na sua vida. Mas como que a gente escolhe sabiamente? Como se colocar no caminho do crescimento pessoal e da evolução? Só existe um jeito. Você precisa criar a sua bússola interna, que mostra o seu norte. Você precisa materializar o seu propósito de vida. Essa é a maior necessidade que você precisa suprir nesse estágio do seu desenvolvimento. Esse é o superpoder que você precisa adquirir nessa fase para passar adiante no seu jogo da vida. Você precisa descobrir e materializar o seu propósito de vida. E lembra da história dos 3 pedreiros lá do começo da aula? O primeiro pedreiro disse que estava construindo uma parede, o segundo, uma escola, e o terceiro, o futuro do país. Lembra que eu te perguntei qual dos 3, na sua opinião, se sente mais realizado, motivado e feliz? Você sabia a resposta, porque intuitivamente você sabe o que falta na sua vida. Você sabe o que você precisa. Você conhece o vazio que você busca preencher na sua vida. E ter a consciência dessa necessidade, da necessidade do propósito, é o primeiro passo para que você saia da dor e volte a seguir com sucesso a jornada da vida. Porque é o seu propósito de vida que vai te dar rumo quando você se sentir perdido, vai te dar pertencimento quando você se sentir isolado, vai te dar poder pessoal quando você se sentir ameaçado, vai te dar esperança no futuro quando você sentir que está tudo perdido e vai te dar confiança quando você se sentir incapaz. Essa é a habilidade, o superpoder que você precisa desenvolver e habilitar nessa fase atual da sua vida. Agora, tem muito mais sobre o poder de ter um propósito de vida que você nem imagina. A ciência, através de múltiplos estudos, vem comprovando os benefícios que pessoas que têm um propósito de vida experimentam em suas vidas. Agora, você vai ver um bate-papo comigo e com a Lari e a gente vai explicar para você 4 descobertas sobre o propósito de vida segundo as pesquisas científicas mais recentes. Fica ligado que é muito surpreendente. O que a ciência fala sobre propósito de vida? E o motivo número 1 é que pessoas que desenvolvem, que têm um propósito de vida, são mais felizes. E eu acho que esse motivo número 1 já é suficiente, já vale por todos, né? Quem não quer ser feliz, afinal, quem não quer ser feliz. Acho que essa é uma das maiores buscas de toda a humanidade desde que o mundo é mundo. É verdade. Mas vamos explicar um pouquinho melhor, né? Por que a ciência fala isso, que quem tem propósito de vida acaba desenvolvendo uma vida mais feliz? Então a gente tem que falar do estudo do Martin Seligman.
O Martin Seligman, ele é um pesquisador da psicologia positiva. A psicologia positiva é um ramo da psicologia especializada em estudar e dedicada a estudar a felicidade. O que nos faz felizes, né? Como que a gente pode cientificamente entender os elementos que formam a felicidade? E o modelo do Martin Seligman, que hoje é um dos, eu diria talvez o mais usado ou que tem tido maior repercussão, ele coloca que para você construir uma vida feliz, você tem que ter cinco elementos presentes e você tem que desenvolver esses 5 elementos na sua vida. O primeiro deles é você ter emoções positivas ao longo do seu dia, ou mais emoções positivas do que negativas, que está ligado a ter prazer. O segundo elemento que ele fala é você ter relações positivas, ou seja, você fazer parte de relações com outras pessoas que são produtivas, positivas para você, que trazem impulsionadoras e trazem emoções positivas. O terceiro elemento é realização. Você sentir que você está progredindo na vida, que você está realizando coisas. O quarto elemento que o Martin Seligman fala, que tem no modelo dele de felicidade, é engajamento. Ou seja, eu sinto que eu faço parte de alguma atividade, que a minha energia está sendo bem utilizada em uma determinada atividade. Eu me sinto engajado, o meu tempo está sendo bem utilizado. Eu tenho essa sensação. E o quinto elemento, não poderia deixar de ser, né, já que a gente falou, é propósito de vida. Pessoas que têm um sentido na vida, que se dedicam a sua vida a algo maior do que elas mesmas, têm esse entendimento, essa percepção, elas têm uma vida mais feliz. Motivo número 2, propósito está diretamente ligado a sucesso, independente de qual é a definição que você dá para sucesso na sua vida. Pessoas que têm um propósito de vida atingem o sucesso daquilo que elas estão tentando conquistar. E qual que é o único fator que prediz sucesso? Segundo a Angela Lee Duckworth, da Universidade da Pensilvânia, que estuda sobre a anatomia do sucesso, pessoas que conseguem atingir coisas, o único fator que prediz sucesso é a determinação. E a determinação é formada por 4 componentes. O primeiro é o interesse, você se interessar por coisas e você conseguir identificar quais são os seus interesses, seguido pela prática desses interesses, em você investir tempo e energia para aperfeiçoar aquele interesse. Propósito, que é o seu interesse amadurecido, quando esse interesse acaba tendo um sentido para você, o propósito, e a esperança, que é a crença em você mesmo, a crença de que você vai conseguir. Então, nesse outro conceito aí de estudos que a ciência comprovou, o propósito está diretamente ligado à determinação, que é o único fator que realmente prediz sucesso em qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. E para chegar a essas conclusões, a Angela Lee Duckworth, ela estudou durante mais de 10 anos diversos grupos sociais, de várias atividades diferentes, professores de escola secundária, executivos, militares, e ela chegou sempre a essa mesma conclusão. E o trabalho dela tem tido um impacto tão grande que o livro que ela lançou recentemente, que tem tradução em português, que se chama Garra, já é um grande best-seller, um dos mais vendidos nos Estados Unidos e acho que também deve estar sendo um dos mais vendidos aqui no Brasil também. No Brasil também está fazendo bastante sucesso. Um livro, uma indicação que vale a pena ler. O motivo número 3, porque você deveria tornar esta pergunta, qual o meu propósito de vida, a principal pergunta da sua vida, até que você entenda qual é o seu propósito de vida, é porque pessoas que têm um propósito de vida, elas têm mais energia, elas são mais motivadas para correr atrás dos seus sonhos. Quem explica isso pra gente é o Daniel Pink, no livro dele, que também é outro best-seller, que é o Motivação 3.0. O Daniel Pink, ele faz uma síntese das principais descobertas da ciência quando o tema é motivação, as principais descobertas que aconteceram nos últimos anos. E a gente tem 2 formas de se motivar. A gente pode receber motivação, que é motivação extrínseca, essa motivação vem de fora, ou a gente pode ter uma motivação interna, motivação intrínseca, aquela que não depende de nada externo. A motivação extrínseca, ela é normalmente associada a estímulos para que você faça uma determinada atividade. Então, por exemplo, se eu te pagar para você fazer uma coisa, você vai lá e faz. O problema da motivação extrínseca é que quando você cessa o estímulo externo, a sua motivação, a sua vontade, a sua energia para fazer aquela determinada atividade também cessa. Se eu não te pagar, você não vai fazer, né? A motivação intrínseca ela é mais interessante para que você possa ter uma vida com mais prazer e significado, porque ela vem de dentro, ela não depende de nada externo, você faz por vontade própria. E como é que você ativa essa energia, essa força interna para correr atrás daquilo que você quer? O primeiro elemento, você precisa ter um propósito de vida, né? De novo, um propósito. Um propósito de vida. Ao que eu quero dedicar a minha vida, o meu tempo, a minha energia? O segundo elemento
que o Daniel Pink traz, né, esse resumo dos principais estudos no tema de motivação, é que você precisa buscar ter autonomia ao executar as diferentes atividades da sua vida, né? Deixa você mesmo definir como que você vai resolver os problemas ou os desafios que aparecem para você. E o terceiro elemento é maestria ou domínio, que é você sentir que você está ficando cada vez melhor em uma determinada atividade que você se engajou. Então percebe aqui, né, que as três principais teorias ou as mais recentes, né? descobertas científicas estão ligadas à felicidade, sucesso e motivação, tem um denominador comum, tem um elemento em comum em todas elas. Propósito. Propósito de vida. Cada uma tem as suas peculiaridades, suas definições, mas o propósito faz parte de todas as últimas pesquisas sobre felicidade, sucesso, determinação, motivação. E ainda tem o elemento número 4. Se você acha que felicidade, sucesso e energia, né, motivação na vida não são suficientes para vocês, então a gente trouxe um quarto motivo. Qual é o motivo número 4? Que na verdade são vários motivos, porque aí a gente está falando de várias pesquisas, não é apenas uma pesquisa, e aí a gente vai colocar as referências para vocês aqui, verem quais são essas pesquisas relacionadas à saúde. Todas essas pesquisas são relacionadas à saúde. Então, pessoas que têm um propósito de vida dormem melhor, vivem mais, têm mais autoestima, têm menos índices de depressão e suicídio, mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. Cara, tem assim... São mais resilientes ao estresse. Não é pouca coisa, não. Não é. Acho que o mais legal, assim, as pessoas que com um propósito de vida, as pesquisas mostraram que elas vivem mais. Vivem mais. E vivem melhor. Acho que esse é o grande ponto. Exatamente. Né? Por quê? Porque elas estão energizadas, elas têm um reatorzinho interno de energia ligado, né? E elas se mantêm ativas nas atividades que elas estão fazendo, né? Se você tem um porquê, você não para, você não chega um momento da sua vida que você fala, ok, acabou, daqui pra frente... Você estava quase falando uma frase do Nietzsche, que é muito boa. Que ele fala sobre o propósito de vida. Eu lembrei, na hora que eu estava falando, eu pensei nessa frase, que é quem tem o porquê supera qualquer como, não é isso? Aí. Essa frase do Nietzsche. É excelente. Então, assim, você tem, além de tudo isso, além das pesquisas voltadas a comportamento, psicologia, a gente tem as pesquisas relacionadas à saúde, que comprovam que pessoas que têm um propósito, que enxergam um sentido na vida, têm uma vida muito melhor. Então, indo direto ao ponto, pessoas que materializam um propósito de vida, que vivem esse propósito em suas vidas todos os dias, elas acabam criando as condições para uma vida mais plena, mais saudável e feliz, tendo maiores condições de realizarem os seus sonhos e os planos que elas mesmas traçaram para elas mesmas, com qualidade de vida. Então, eu não sei, para mim isso é muito motivo bom. Pra gente, assim, trazer isso para nossas vidas foi uma prioridade e a gente acredita que se você trouxer isso como uma prioridade, você só vai colher benefícios para a sua vida. O ponto de toda essa conversa, né, que é uma reflexão que a gente quer que você traga para você, você está direcionando energia e tempo e reflexão e energia vital para você se responder essa pergunta? Como é que você tá? Quais são as questões que você está tentando responder? Onde você está colocando energia na sua vida? São para questões que vão te trazer algum retorno nesse sentido? Porque a gente sabe que para você se encontrar, revelar, exige um certo esforço, uma dedicação da pessoa. E a pessoa tem que querer, né? E a pessoa tem que eleger isso como uma prioridade. Então a nossa reflexão é assim, quais são as prioridades que você está elegendo na sua vida hoje? Certo? Se essas prioridades elas estão trazendo para você algum retorno de fato positivo, a descoberta do propósito é uma prioridade para você? E se não é, por que não é? Como que você está fazendo o melhor uso do seu tempo, né? Acho que essa é uma questão provocativa para que eu espero que você coloque aí o propósito de vida como uma prioridade, porque os benefícios, a ciência tem trazido só benefícios quando o tema é propósito de vida. Surpreendente, né? Na minha opinião, quem melhor coloca a urgência e prioridade, termos consciência do nosso propósito de vida, é o filósofo Clóvis de Barros Filhos. O Clóvis diz o seguinte: quando nos perguntarmos qual é o nosso propósito de vida, ele aconselha o seguinte: para que encaremos essa pergunta que nunca nos abandonará e que é a única pergunta a qual interessa responder. Forte, né? Agora, lembra que eu te disse que existem dois fatores que causam a sua crise existencial? Um fator é interno e o outro externo. Até agora nós falamos somente sobre o fator interno. Falta explicar o fator externo. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, porque esse é um conteúdo surpreendente que merece um mergulho mais profundo.
Então na próxima aula a gente vai continuar o nosso papo aqui, a gente vai continuar caminhando para que você possa ir passo a passo aprendendo as ferramentas para materializar o seu propósito de vida. Então fica de olho no seu e-mail, porque é lá que a gente vai mandar o link de acesso para a aula 2, além de outros conteúdos extras. Então, nos vemos na próxima aula, nos vemos em breve. Até mais!